Então, agora, prosseguindo na nossa programação, nós ver esse vídeo bem interessante. Gostaria de convidar o Bruno, ele é chefe substituto do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, é um oceanógrafo que acabou de trabalhar em águas interiores. Chegou atrasado. Mar Doce. Chegou atrasado. Obrigado, Bruno. Eu vou passar para você os slides, se você quiser ficar lá no meio. Boa tarde a todos. Obrigado, Ivan, pelo convite da Libi, tá? Para vir aqui apresentar. Falar sobre os impactos do fogo de 2020 no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Para contextualizar, iniciar a apresentação, né, a gente demonstra ali a bacia do Alto Rio Paraguai, né, a bacia do Alto Paraguai, e o limite ali da área inundável, né, da planície inundável. Então, o Pantanal ele é uma área úmida, né, e é marcado pelo uso de inundação resultante aí da pluviosidade, né, nas áreas do Planalto, que a gente chama de Planalto, né, que vão descer ali para a planície. Né? Isso acontece em épocas distintas dentro da planície. Por exemplo, lá no Parque Nacional do Pantanal, nós estamos bem próximo do clímax da cheia. Tá? Tem 2 semanas, cerca de 14 dias mais ou menos, que começou a descer a água. Mas a chuva já faz bastante tempo. Então, nas bordas do Pantanal, da planície inundável, já temos sinal de seca, né, bastante mais avançada. E na região do Parque Nacional, que é uma região mais profunda, vamos dizer assim, agora está começando a baixar a água. Né? Então, essas áreas úmidas elas ficam nessa transição entre ambientes terrestres e ambientes aquáticos. Né? Então, isso é demonstrado nas outras apresentações, né, sobre o Pantanal, sobre essa assinatura do Pantanal, que é referente ao curso de inundação. Então, vamos falar sobre o Parque Nacional. Próximo. O Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense foi criado em 1981, ele fez 40 anos retrasado, né? E o objetivo ali de preservar amostras do ambiente pantaneiro. Né? Ele tem ali também, como um parque nacional, o objetivo de promover, né, uma visitação, um contato com a natureza. Né? Então, deve ser estruturado para isso, ainda não temos essa orientação. A área do parque é de 135 mil hectares, aproximadamente, né? E está totalmente localizado no município de Poconé, em Mato Grosso. Então, ali a localização do Parque Nacional, a sede do parque é acessada pelo rio, né? Fica no Rio Cuiabá, na margem direita do Rio Cuiabá. A gente, vindo pelo Mato Grosso, a partir de Poconé, pela estrada transpantaneira até o Porto de Fogo, uma localidade na beira do Rio Cuiabá, e descendo por via fluvial até próximo da foz do Rio Cuiabá, no Rio Paraguai. Cerca de 10, 11 quilômetros da foz do Rio Cuiabá, é onde fica a nossa sede no Parque Nacional. Ou a partir de Corumbá, subindo o Rio Paraguai, também a gente consegue atingir a região do Parque Nacional. Ali a gente vê a contextualização das unidades de conservação, áreas protegidas em torno do Parque Nacional do Pantanal, do Grossense, né? Então, imediatamente ali no entorno do parque, tem RPPNs federais ali, que são pertencentes à Fundação Hidrográfica, é uma organização lá de Cuiabá. Tem uma terra indígena Guató, na Ilha Ínsua. Tem outra RPPN próxima ali também, a RPPN Eliezer Batista, um pouco mais ao sul, também na Serra do Amolar. E na região tem parques estaduais do Mato Grosso, né? Ali o Parque Estadual Encontro das Águas, ali na região mais a nordeste, né? Próximo da Transpantaneira. O Parque Estadual do Irá, ali a noroeste. Tá? E ao norte, no Rio Paraguai, a gente tem a Estação Ecológica de Itaiamã. Tá? Tem uma RPPN também, junto da Estação Ecológica. E aquela RPPN ali em verde, de maior área, ali é a estação,
RPPN do Sesc Pantanal, a maior RPPN do Brasil, né? E algumas outras terras indígenas ali também, Equatórias também, e de Bororo, irrigaram, tá? Uma imagem de satélite, né, da área do parque, a gente observa que o Parque Nacional ele tem áreas bastante alagadas, né, alagáveis, muitos cursos d'água e lagos, né, na região, são chamados de baías, né, os lagos, a região lá, localmente chamada de baías, planícies inundáveis, né, de gramíneas, tem florestas, bastante diverso, né, apesar de ser um ambiente bastante alagado, permanentemente, assim, mais profundo no Pantanal, existe dentro dessa área também uma diversidade. Né? Mas a gente consegue fazer uma divisão assim de caracterização, né, da paisagem ali na área leste e nordeste são vastos campos, né, de gramíneas, e na parte mais a oeste ali uma área mais permanentemente alagada com muitos corpos d'água, muitas barreiras naturais até para os incêndios, tá? Então essa é uma foto ali da nossa estrutura, né? Um aterro, tá? Ele foi construído na década de 70, né? Foi dragado uma porção de areia ali, fez esse aterro para... Isso aí foi pós a grande cheia de 74, Pantanal, foi necessário fazer algumas dessas intervenções aí para ajudar a população local, né? E é onde está instalada a nossa sede, né? Basicamente são alojamentos para a gente poder realizar nossas atividades, né? Então, o único meio de acesso por via fluvial, a gente chega lá de barco, né? E está nesse contexto aí de ter uma baía, né? Uma lagoa lá próximo, que é a Baía do Curro, e também próximo à Serra do Armolá. A variação de algumas paisagens, né, dentro do Parque Nacional. Aqui, aquela foto ali mais largos ali é o Rio Paraguai que está passando ali, aquele trecho mais a oeste. Vou pegar um apontador aqui. Aqui é o Rio Paraguai, né? Então vocês veem esse ambiente bastante presente de corpos d'água, né? Aqui nessa região, aqui os campos, né, de gramíneas, ali naquela região nordeste, leste do Parque Nacional. Aqui é o Rio Paraguai, bem ao norte do parque, onde a gente vê florestas de abobreiros, né? Depois vou lembrar o nome da espécie, né, mas é o abobreiro. Tá? E aqui é um antigo linhal de aves que tem no parque. Infelizmente, no incêndio de 2010, ele foi atingido, deixou de existir, né, mas era uma das marcas registradas do parque. Inclusive, o plano de manejo do parque foi feito, a parte de visitação foi muito baseado na visita a esse linhal que o fogo, infelizmente, atingiu, né? E hoje a gente, por exemplo, tem um plano de uso público que não corresponde mais à realidade, né? Pode passar. O Parque Nacional ele tem o reconhecimento da importância dele internacional, né? Então, no âmbito da Convenção de Ramsar, ele foi declarado um sítio Ramsar, né? Uma área única de importância internacional. O Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, juntamente com as RPPNs, Penha, a Curizal e a Doroxia, 3 áreas aqui, né? Formam o que a gente chama de sítio do patrimônio da humanidade, né? Acaba se difundindo de forma um pouco leiga, né, vamos dizer assim, que o Pantanal como um todo é patrimônio da humanidade, mas é reconhecido pela Unesco, são essas áreas aqui. Ela tem um nome que chama Áreas de Conservação do Pantanal. O nome do sítio é esse, e é formado pelo parque, juntamente com as RPPN.
O Parque Nacional ele está dentro da Reserva da Biosfera do Pantanal, ele é uma área núcleo da Reserva da Biosfera, juntamente com as outras unidades de conservação, de proteção integral, né? O Parque da Chapada, a Estação Ecológica Serra das Araras, a Estação Ecológica de Itaiamã, o Parque Nacional de Emas, como área núcleo também, porque um dos rios que corre para dentro do Pantanal nasce lá nas bordas do Parque de Emas. Então, a Reserva Biológica do Pantanal, a Reserva da Biosfera do Pantanal, né? É um parque também, uma das áreas núcleas. O plano de manejo do Parque Nacional é de 2004. Tá? Foi feito, como naquela época, feito através de consultoria, foi uma parceria junto com a TNC, né, faz aquela avaliação ecológica rápida, faz os planos, né? E pode passar. A avaliação ecológica rápida feita naquela época, né, já tem mais de 20 anos, quase 20 anos, aliás, mas os levantamentos provavelmente já têm 20 anos, né? Teve essa levantamento, esses números aí a gente vê que o Parque Nacional é mais representativo justamente para as espécies que têm de anfíbios, por exemplo, 80%, né, do que ocorre no Pantanal foi encontrado dentro do Parque Nacional. São espécies ligadas à água, né, aquática, principalmente, assim como os peixes também. 70% das espécies da bacia do Alto Paraguai foi encontrado no parque. Então, o Parque Nacional, né, como uma área protegida e representativa do Pantanal, tem representa de espécies de topo de cadeia, como a alcintada, né? É uma espécie bastante representativa para a conservação, uma espécie fronteira, né, que a gente chama assim. E já tivemos alguns levantamentos, né, com câmera SEB. A gente teve a oportunidade de trabalhar com o colega nosso, Peter Krauschel, né? Ele começou a fazer levantamentos lá para identificação e depois deixou uma aluna de doutorado dele lá também fazendo levantamento, que foi a Alisson. Uma dessas fotos aqui foi ela que levantou, né? E essas outras de baixo aqui foi feito um levantamento de uma equipe lá da Unemat, de Cáceres, né? Outras espécies também significativas, né? A ariranha, a bandeira, a jaguatirica. A gente costuma dizer que lá no Parque Nacional do Pantanal, um dos poucos lugares no Pantanal que a gente encontra os Big Five, né? O pessoal do turismo gosta muito desses termos, assim, né? De África, os Big Five da África. E lá no Parque Nacional a gente encontra os Big Five do Pantanal, que é a nossa pintada, a ariranha, a sucuri, o tuiuiu, né, que é a maior vergonha do mundo, e a Vitória Régia, Giant Lily. Então, os turistas, quando vêm para o Pantanal, assim, eles gostam de ver esses tipos de diversidade de espécies, né? E então lá a gente tem essa diversidade mesmo de oportunidade. E várias outras espécies animais. Quem conhece o Pantanal sabe que é um dos melhores locais do mundo para observação de fauna, né? Comparável lá às safaris africanas, lá os safaris, né? O Pantanal tem é muito comum a gente ver nos quadros, né, nas representações do Pantanal, assim, feitos local. A gente vê um quadro com 10 espécies de aves, mamífero, capivara, jacaré, onça, né, mas representação mais difícil a gente observar isso na realidade toda. O Parque Nacional do Pantanal ele tem uma outra importância bastante relevante, que servir de uma área muito importante para crescimento de espécies da ictiofauna, né? A região toda do Pantanal ela desenvolve uma atividade de pesca bastante importante para a economia local, né? Tanto para o turismo quanto profissional. E o Parque Nacional do Pantanal, também com a Estação Ecológica de Itaiamã, eles são áreas que são repositório dessas espécies, desse estoque pesqueiro, os recursos pesqueiros na região, eles crescem nessa região, se desenvolvem até se tornarem adultos, se alimentam por lá. Depois, muitos dos peixes migradores, né,
eles sobem no rio durante o Piracema, fazem a reprodução e depois as espécies juvenis novamente ocupam essas áreas aí, crescem e assim continua o ciclo, né? Então, a importância dessas áreas protegidas para manter a atividade, né, da pesca, né, e que é uma atividade bastante importante. Existe iniciativa assim, política de proibir, né, a pesca profissional, né, no Pantanal, e as populações locais dependem dessa atividade, né? Então, ele cumpre esse papel também de garantir a reprodução dessas espécies por lá. E aqui tem as populações locais, né? O Pantanal ele está habitado há muitos anos, né? E hoje a gente tem as populações residentes lá tradicionais que são ribeirinhos, né? E também indígenas também. Esse aqui é o Vicente, o último falante da língua voató existente, né, no Brasil. Ele é vizinho do Parque Nacional. Fica a 5 minutos ali da sede do parque, na casa dele, barco, né? Mas um pouquinho mais para frente, na Barra do Rio Cuiabá, que é lá localmente chamado de São Lourenço também, na Barra do São Lourenço, já no Rio Paraguai, tem uma comunidade que mora ali cerca de 35, 40 núcleos familiares, né? Eles têm essa descendência dos índios guatóis, né? Junto com outros que chegaram por lá também, e mantém ali essa tradição de viver da pesca, de viver totalmente, né, adaptado a essa condição, né? É uma condição que não é fácil. Viver no Pantanal, você além de ter a enchente, ter a seca, você tem fenômenos de pecuária, que a água fica emprestada, você tem situação, você tem muitos mosquitos, né? E com essa questão do aquecimento global, aí, mudanças climáticas, né, que a gente não tem previsão do que pode acontecer, o represento também agora não se sente atingindo diretamente a comunidade também. Eu espero. Então, lá dentro do Parque Nacional, a gente também tem o registro desses povos passaram por ali, mas há muito tempo atrás, né? A gente não tem ideia de... Esse é um sítio arqueológico lá no Morro do Caracará, dentro do Parque Nacional, né? Que são arqueólogos ali fazendo o trabalho deles, né? É o sítio arqueológico do Morro do Caracará. Isso aqui tem uma potencial para atrair turismo fantástico, né? Tem gente do mundo inteiro que gostaria, que aprecia esse tipo de sítio, né? Então, é uma potencial que tem dentro do Parque Nacional. E além desse tipo de sítio aqui, que são inscrições rupestres, dentro da planície do Pantanal, tem os chamados aterros de Guggenheim, né? Para quem conhece, são aterros construídos, né, pelos ancestrais, aí, os indígenas ancestrais, a forma deles conseguirem viver nessa situação de enchente, né? Eles faziam pequenos montes ali de terra que eles colocavam as moradias deles, né? E semelhante ao sambaqui do litoral, né? E dentro do Parque Nacional tem muitos desses aterros também. Tá? Então, é uma riqueza ali arqueológica também que a gente ajuda a conservar. Então, esse é o cenário ali no entorno, ali no Parque Nacional. Então, essa vista aqui de baixo é lá de cima do Morro do Caracará, né? Ali no horizonte ali é a Serra do Amolar, né? Que são as RPPNs, tá? RPP de Penha, né? Onde fica esse povo aqui. Então, esse é o cenário, por isso que é um local bastante especial, reconhecido, procurado. O próprio pessoal que faz o turismo de pesca, ali na região de Corumbá, eles não se... eles querem vir pescar nessa região aqui, que é um local, além de ter o peixe, que é o peixe procura, ainda tem esse cenário aí também. Então, aqui uma visão da Serra do Amolar, né, que ela é uma parte dela é RPPN, outras partes são propriedade privada, né? Aqui é o Morro do Caracará, metade dele é dentro do parque, a divisa passa bem na Fumeira, né? Mas o sítio arqueológico está na porção que é dentro do Parque Nacional. Aqui é o outro limite do parque, é o Rio Caracará. Inclusive, a região do Parque Nacional, é conhecida como Caracará, a região do Caracará.
Lá tem o Rio Caracará, Rio Caracarazinho, Rio Caracará Grande, Morro do Caracará. Então, quando a gente vai para o Pantanal, que é para aquela região de lá, Poconé, lá no Caracará, essa região aí. Então, esse cenário, né, de aves migratórias, aves aquáticas, né? Então, a gente tem lá os bandos de iguais, de garças, maguaris, coreireiros, os pessicicas, né? Uma bastante diversidade, né, de aves. E o cenário do pôr do sol aqui no Pantanal também sempre chama atenção, né? É um local que a gente tem bastante potencial aí para receber, né, o turismo mais especializado. Bom, esse era o contexto, né, do parque até 2020. Né? Até 2019 já foi um ano muito seco, não teve enchente. Né? E em 2020 continuou um ano bastante seco, piorou, na verdade, não veio a enchente. Mas aqui a gente tem um mapa de ocorrência de foco de calor de 15 anos. Aqui é de 98 até 2013, se eu não me engano. Tá? Isso aqui foi o pessoal na época da CR, Coordenação Regional 10, lá em Cuiabá. Eles produziram esse mapa para a gente. E como que era distribuído essa ocorrência de incêndios na região do Parque Nacional nesse contexto pré-2020, né? São 15 anos de ocorrência de incêndio. A gente viu uma grande concentração de focos de calor na região nordeste, leste do Parque Nacional, quase nada ou nada aqui nessa região oeste, né, que é aquela região que tem maior alagamento, mais diversidade de corpos aquáticos e muitos obstáculos até para o fogo progredir. E essa região onde ocorre aqui a maior incidência de fogo, né, é justamente aquela região de campos, né, os campos de gramíneas, os extensos campos ali no Parque Nacional. Esses incêndios aqui, quase a totalidade deles, não são todos, mas a quase a totalidade deles são incêndios naturais provocados por raio. Tá? Então, ali já tem, nessa região, um regime natural de fogo, né, causado pelos raios. Geralmente, no início do período chuvoso, tá? Então, assim, o lençol freático ainda está muito baixo, o solo está todo exposto, mas começa a vir as chuvas. Né? Com a chegada das chuvas, vem essas tempestades de raio, e provoca incêndio. Essa região dos campos ali é solo torfoso, solo orgânico, muito rico em matéria orgânica, e o fogo ali costuma ser persistente. E não é qualquer chuva que apaga depois que ele inicia. Né? Precisa de bastante chuva, bastante umidade. Então, a gente tem um regime natural que acaba fazendo mosaicos bastante extensos de áreas queimadas naturais ali. Tá? A gente precisa entender um pouco melhor esse regime natural. Por exemplo, quanto da tufa é queimada nesse fogo de raio? Porque a gente costuma ver recorrência no mesmo local, de um ano para o outro, ou às vezes até no mesmo ano. Né? Provavelmente, o fogo de raio ele não queima toda a tufa, queima uma parte, ela continua disponível para ser queimada novamente. Né? Então, mas aqui demonstrando como era o regime natural, o regime dos incêndios na região. Não cai raio nessa região aqui? Também cai também. O raio ali nessa região, ela cai na Serra da Molar, cai nessas áreas de lagos aqui. Só que aqui o fogo tem chance de avançar. Tem muitos obstáculos, muitas barreiras, né? Lagos, rios, coriches, muita umidade. Então, a gente acabava não tendo tanto registro de foco de calor quanto aqui na área dos campos ali. Então, aqui como são esses campos ali na região nordeste do Parque Nacional, né? Essas gramíneas, é lógico que tem florestas ali, matas ciliares, florestas inundáveis também, né? Mas tem essa predominância dos campos. Tá? E aqui isso aqui foi um fogo de raio, né? Você vê que ele faz esses mosaicos aí, e a gente infere que, inclusive, a existência desses campos aqui pode estar associada a esse regime natural do fogo, né, controlando ali a expansão das florestas ou não. Tá?
Esse aí era o contexto aí pré-2020. Então, e naquele trecho mais úmido, né, mais recortado de corpos d'água, a gente tinha esse tipo de paisagem, né? Muitas matas ciliares, né? Tanto de espécies arbóreas quanto arbustivas, né? Muita herbácea, né? De inundável, de área inundável. E esse tipo de ambiente aqui, essas áreas, essas matas aqui inundáveis, provavelmente elas são ambientes que não são adaptadas ao fogo, elas não são acostumadas a receber incêndios por ali para se regenerar. Tá? A gente andava nessas áreas aqui, na beira de rio, a gente não via sinal de fogo. Né? O Pantanal ele se desenvolveu, sempre teve o alagamento nessa região, né? Desde a época dos espanhóis, quando eles chegaram, chamaram aqui de Mar de Xaraed, né? Depois os portugueses renomearam para Pantanal. Então, esses ambientes aqui, florestais, eles sempre tiveram essa característica úmida, né? E cresceram sem ter contato com os incêndios, com o fogo. Né? É lógico que naqueles campos ali sempre teve o regime natural. Né? Então, a gente tem esse tipo de situação aí antes de 2020. E em 2020, como que começou, né? Como que começou ali na região do parque? A gente tem um parque nacional aqui mais ao sul, né? Os incêndios começaram, principalmente na região da Transpantaneira, ali em Poconé, essa região aqui. E no início de agosto, né, a gente tinha essa situação e a partir dali a gente começou a se mobilizar para algum incidente que provavelmente ia atingir tanto o Parque Nacional quanto a Estação de Itaiamã, a região toda, né? A partir dessa data aqui, a gente começou a se mobilizar e já colocamos equipes de brigadistas para atuar na Transpantaneira, principalmente. Inicialmente na Transpantaneira. Tinha um fogo aqui de frente ao Porto Júlio, um incêndio que já tinha começado aqui. Lá no Pirigara, né, vizinho do SESC, ali do SESC Pantanal, já estava queimando também aqui no início de agosto. Né? E a gente imaginou que o período seco ia ser severo, ia se prolongar, e que provavelmente o Parque Nacional teria problemas, assim como a Estação Ecológica Interna. E aconteceu isso. Tá? Mais 2 semanas depois daquilo ali, aqueles incêndios que estavam na Transpantaneira ali, começou a formar uma grande frente de incêndio em direção ao Parque Nacional, né? Indo lentamente, né? Cada dia um pouquinho, avançando um pouco mais, mas tinha todo um comando envolvido, né? Com a Morita lá pela Coinha, antiga Coinha. O Christian veio para compor o comando incidente lá no SESC, a gente coordenando equipes em terra, e vários brigadistas da Parque Nacional do Pantanal, Itaiamã, Serra das Araras, Chapada do Guimarães, brigadista do Prédio Fogo, apoiando a operação da aeronave. A gente teve que estabelecer uma estratégia para impedir essa frente de incêndio atingir o Parque Nacional. E aí a gente consultou esse mapa, né, de acúmulo de combustível, né, que em vermelho é o Parque Nacional, que está em vermelho do Orochiba. Né, e nós vimos aqui que tinha uma área que foi de queima natural de menos de 1 ano, né, uma queima de raio. E aqui também tinha uma outra área que também tinha queimado, de queima natural de raio, mas que havia um corredor aqui entre elas, que se aquela frente de incêndio entrasse aqui, ela ia queimar o parque todo. Né? Então, a gente viu as possibilidades que a gente tinha, e uma possibilidade era a gente fazer uma linha de defesa ancorando aqui nessas 2 áreas para tentar impedir o avanço daquela frente de incêndio lá. Então, esse aqui era um incêndio que vinha avançando, né, pelo campo. Esse aqui era o nosso cenário que a gente tinha lá do campo, onde a gente
iria atuar naquele momento, tá? Esse tipo de ambiente aqui tem tinha muitos cervos no Pantanal aqui, bastante. Tá? Em sobrevoava, inclusive, descia próximo deles. Aonde a gente cavar aqui, sai rato, né? Tem muito rato no solo do Pantanal. Então, assim, é bastante diverso essa região aí, principalmente para esses serviços aí. A gente vê bastante por lá. E no fundo aqui são matas de cambará, tá? E aí a gente teve, fizemos, né, levamos a equipe para o campo, né, com apoio tanto helicóptero do IBAMA, helicóptero da Marinha, os recursos que estavam disponíveis no incidente, né, passado. E fizemos a nossa linha de defesa, né, foram 4 dias para fazer essa linha de defesa, quase 5 quilômetros de extensão, tá, feita no braço, para passar. Então. Depois nós fizemos a queima de função, né? Lógico que somente aquela linha construída não ia segurar aquela frente de incêndio, né? Tivemos que fazer a queima, foram mais 4 dias fazendo a queima, até o Christian foi lá dar uma mão para a gente também, essa queima aí, né? Tivemos que pernoitar lá, isso aí conseguimos concluir, pode passar, por favor. Então, foi finalizado no dia 28 de agosto, né? Isso aqui foi como ficou a nossa queima, né? Então, a linha foi feita aqui, ó, por aqui. Nós queimamos, às vezes a favor do vento, às vezes contra, né, com dificuldade, mas deixamos pronto lá essa estratégia aí. Aqui uma imagem do Sentinel, né, o satélite, como ficou a nossa linha. Né? Então, aqui ancorado numa área que tinha sido queimada sem natural menos de 1 ano. Aqui também, né, o coletor estava disponível para ser queimado. E no dia 19, né, praticamente 20 dias depois, à frente do incêndio, encontrou-se a nossa linha de defesa, né, exatamente onde ela estava prevista que ia passar por ali, que era onde estava o combustível, a vegetação disponível, né? Então, e ela parou aqui. Infelizmente, essa estratégia, tivemos sucesso, né, na aplicação dessa estratégia. Então, isso aqui é o resultado desse esforço que a gente fez, né, para segurar esse avanço do incêndio aqui. Então, esse aqui é o cenário do dia 19, né, que foi o dia que mais ou menos o fogo postou na nossa linha lá. A gente tinha, então, uma origem, um incêndio, um fogo, né, dentro do Parque Nacional. Tínhamos aquele fogo que estava no Porto do Jufre, ele já estava com uma grande frente avançando na direção do parque, aqui por leste também. E apareceu um fogo mais ao sul ali. Na verdade, já tinha esse fogo, já vinha queimando já há um tempo. Mas vocês vão ver que 3 dias depois disso aqui, pode passar aí, um vento sul empurrou o fogo, velocidade para dentro do parque aqui, pelo sul. Tá? Então, a gente teve o segundo fogo, o segundo incêndio, né? Origem de incêndio que atingiu o Parque Nacional, aqui pelo sul. Aquela lá do norte a gente conseguiu solucionar, mas aí então, estávamos com outra preocupação, aqui pelo sul e aqui ao leste que estava chegando. Tá? Isso aqui no dia 22 de setembro, vai passar. Esse fogo que veio pelo sul, tá? Ele preocupou inicialmente, né? A primeira preocupação foi a comunidade, tá? Aquela comunidade da Barra do São Lourenço, ali no Paraguai, o fogo bateu nele pelas costas das casas lá, tá? E aí a gente teve que atuar, ajudá-los lá, né, com a defesa das moradias, né, das pessoas, juntamente com a equipe de bombeiro, com o pessoal do pré-fogo também, né? Então é um esforço conjunto para conseguir dar essa resposta e ainda cuidar do Parque Nacional também, que estava sendo atingido também pelo incêndio. Então, isso aqui no dia 25, a gente tinha aquele fogo ali pelo sul, né? O fogo não estava vindo pelo leste, já entrou dentro do parque aqui, no dia 25.
E no dia 3 de outubro, apareceu um outro fogo, outro incêndio, do outro lado da Serra do Amolá. Tá? Um quarto incêndio ali, fechando aqui a região. Vocês veem que o incêndio que veio pelo sul já avançou rapidamente para dentro do parque, assim como esse do leste aqui. Tá? E aí esse incêndio que estava na Serra do Amolá, no dia 9 de outubro, pulou para dentro do parque também. A gente ficou com 3 incêndios. Primeiro a gente já tinha solucionado, mas a gente estava com 3 que não tinha nem condição de solucionar. Mas a gente estava com equipes diariamente fazendo combate. Essa aqui foi, nesse dia que o fogo que estava na Serra do Amolá passou para dentro do parque, ele bateu de frente para a comunidade. Então, aquele primeiro incêndio pegou a comunidade por trás e esse outro incêndio pegou a comunidade pela frente, né? Então, as nossas equipes que estavam ali trabalhando, atendendo ali o incidente no parque, a gente conseguiu também apoiar, ajudar a comunidade ali. Foi uma situação bastante difícil que eles passaram, né? Porque as casas são inflamáveis, casas com cobertura de palha, muita fagulha voando. Vocês veem aqui pelo cenário como que era no meio deles um cenário de muitos incêndios para todos os lados. Né? E esse incêndio que atingiu essa região mais úmida ali na parte mais oeste, ali sudeste do Parque Nacional, sudoeste, né? Você vê que ele foi encontrando caminhos ali no meio daquele labirinto de vegetação, de áreas secas, né? E não encontrou barreiras para ser impedido o avanço. Tá? Eles foram queimando tudo, tá? E pulava lagoas, pulava baías. Foi um cenário bastante assim, severo, né? Um calor muito forte. A gente tinha próximo de 50 graus todos os dias, muito vento, não parava de ventar, né? E o fogo conseguiu passar rapidamente. Acho que não precisa de um subir porque então, aí algumas imagens do ambiente que estava queimando, né? Essas cordilheiras, assim, né? Esses marginais aqui das lagoas, você vê que as lagoas estão secas. Mas aí quando tiver perto, as baías, todas elas queimando. Esse tipo aqui, ó, de vegetação, esses arbustivos aqui, os bombeiros, né? Isso aqui também estava queimado com muita facilidade. Pode passar. Então, a gente tinha esse tipo de cenário. E como é que a gente ia combater, impedir o avanço desses incêndios em vários, né? Era muito difícil. A gente fazia aonde a gente conseguia. Então, a gente saía de manhã, né, para fazer o reconhecimento, localizava um local que a gente tinha capacidade operacional de fazer uma defesa e aí atuava. Pode passar aí. Esse tipo de situação aqui a gente teria que fazer, tá? Com as ferramentas que a gente tem, de combate direto, a gente não tem esforço para a gente conseguir fazer o combate nessa situação. Não pode passar. Olha o tipo do solo nesses locais, tá? É muito orgânico, né? Essa turfa aí, esse solo orgânico, né? Chama de turfa, mas é uma forma generalizada de chamar esse tipo de solo orgânico, né? Bastante impedir o avanço do fogo nessa situação. Dá para ver que é mundo, mesmo assim. Mas é a única forma que a gente trabalhar e fazer essas trincheiras, né? Até o sol chegar no mineral, né? E depois aplicar uma quimiotivação para eliminar o combustível que a gente tem. Então, esse nosso trabalho diariamente foi esse aí, fazer as trincheiras, sempre divulgado com aeronaves. A gente chegou a ter 3 aeronaves atendendo esse incêndio nacional. Tinha 2, mas às vezes a aeronave que estava na Serra do Amolá também atendia a gente. Passar essas trincheiras que a gente produzia. E sempre com a quimiotivação, resfriando, né, com o uso de motorfombo, mangueira, tá? Isso aí é a prática de combate a incêndio no Pantanal. A gente não usa vapor, suprador, postal, aqueles
típico equipamento de combate do cerrado. Esse tipo de solo aí, somente desse jeito a gente consegue fazer algum bom resultado positivo. Então, aqui a gente vê uma linha que nós construímos, aqui tem cerca de 300 metros, mais ou menos. Fazia a linha, fazia queima de expansão, resfriava para evitar que a caloria, né, passasse para o outro lado. E nesse trecho que a gente conseguia segurar. Tá? Aí, no outro dia, a gente ia com outro trecho, e assim foi. Aqui também a gente fez uma linha também, ó. Dá para ver, fizemos aqui uma expansão. E o trabalho que era possível ser feito. Né? Pode passar aí. No final de outubro, no dia 28, quinta origem de incêndio atingiu o Parque Nacional foi um raio. Quando começou a dar as primeiras chuvas passando por lá nessa época, teve uma arrumação de tempo, né, que deixou um raiozinho ali no trecho mais a oeste ali do parque. Então, a gente já teve a primeira origem, aquela que a gente fez ali em defesa. A segunda origem foi a sul. A terceira foi aquela leste. A quarta, a Serra do Molá. E a quinta, ali de raio. Tá? E ali no final de outubro para novembro, a coisa se intensificou de uma maneira muito forte. Aqui é o Rio Paraguai. Você vê que o fogo ele pula tranquilamente. O Rio Paraguai com mais de 150, quase 200 metros ali em alguns trechos de extensão, distância. O fogo com essa potência aqui de labareda, aqui, nessa magnitude aqui, ele lança fagulhas tranquilamente para o outro lado. Então, não teve barreiras aí para esse incêndio. Pode passar aí. Tá, então, esse era o cenário no final de outubro para novembro. Tá? Todo esse trecho ali, próximo do Rio Paraguai, começou a queimar. Né? E realmente ficou praticamente impossível da gente conseguir controlar o incêndio. Né? A gente fazia combate, onde era possível, mas controlar a gente não teve essa possibilidade. Pode passar aí. Então, aqui no início de novembro, a gente estava nessa situação. Quase toda, essa área toda já tinha queimado, né? O fogo já tinha passado. Aqui é onde estavam os focos de calor. Tá? Aí, uma observação, esse tempo todo que a gente estava aqui combatendo incêndio no Parque Nacional, a gente não conseguiu receber as equipes dos transectos, né? Estavam atrás dos animais ali, que estavam atingidos pelos incêndios. Quando estava na Transpantaneira, tinha equipes ali, tá? Mas lá no parque, eu acho que as equipes já estavam saturadas há muito tempo em campo. Elas demoraram a chegar, elas foram chegar após esse período aqui, justo em novembro. E aí, creio que perdeu-se bastante oportunidade de fazer levantamentos em toda essa região aqui durante o mês de outubro. Né? Até que no final, né, a gente estava ali combatendo fogo na última área, que a gente estava defendendo o parque da Roqueiro lá. Tá? Local bastante vegetação grossa, difícil de trabalhar. Né? E aqui, ó, dia 14 do 11, que está na foto. Mas éramos da última equipe em combate, os incêndios mataram em 2020. Né? Pode passar aí. Até que foi desmobilizado, finalizou a operação no dia 15 de dezembro. Tá? Foram um total de 126 dias de operação, contando Transpantaneira em Parque Nacional, também na Estação Ecológica Itaiamã, também na Serra das Arábias. Foi uma operação muito grande nessa 2020. Então, esse aqui é o resultado do mapa de área atingido pelo incêndio. Né? Foram dentro do parque 116 mil hectares de área atingida pelo fogo. 85% da área do Parque Nacional foi atingida. Né? Ficou algumas áreas no meio ali onde o fogo não conseguiu, contornou, né? Mas a gente considera que o parque todo queimou. Mas a gente consegue ver algumas áreas que ficaram ali preservadas. Né? Ficou como se fosse relítico, né? Porque, no geral, ficou aquele cenário que até a Suelma mostrou na apresentação dela, aquele paliteiro. Mas alguns locais ali sobreviveram e passaram. A gente ainda tem preservado lá. Vai passar. Então, aí, são fotos aí logo depois, né, do incêndio, né, como ficou o cenário. Estava muito seco, você vê as lagoas, né, as baías, como estavam nesse período. Então, tem área que foi computada que não queimou, porque era solo nu. Não tinha nem o que queimar também, né? Eram as áreas da lagoa.
A gente vê florestas ali, ó, bastante atingidas, né? Aquele fogo natural, de incêndio de raio, né? Ele pega só a bordinha da mata. Você vê que o incêndio que teve já entrou bastante dentro da floresta, então não queimou inteira, né? Totalmente, tá? Nesses casos aqui. Então, olha, um cenário bastante diferente do que a gente é acostumado a conhecer o Parque Nacional, né? É muito triste, né? Mas a gente sabe que a natureza é resiliente, a gente vai recuperar o que a gente puder ajudar também a restaurar, né? Se a gente vai fazer um esforço. Quais são as perspectivas nossas após esse cenário de 2020, né? Então, em 2021, fizemos ali um esforço para ter um monitoramento, né, do efeito do fogo ali na vegetação. Fizemos ali a implantação de unidades amostrais ali do monitor, né, do componente Campestre Savane. Pode passar. Só que a gente não tem acesso ao interior do parque. Isso aqui foi um cenário antes, né? Então, as nossas unidades amostrais praticamente ficaram aqui, vizinho da área da sede, que era onde a gente conseguia acessar. As áreas do interior do parque, os rios estão cobertos de vegetação, ou são muito rasos. Agora, estão com enchente, até tem volume de água, mas tem muita vegetação, você não consegue navegar. Então, a gente só tem acesso na borda, tanto pelo Rio Cuiabá quanto do Paraguai, né? E onde a gente conseguiu a amostra de ambiente campestre foi somente ali em torno da sede. Então, a gente colocou as nossas unidades amostrais ali, mas já fizemos uma avaliação e essas unidades amostrais, essa localização, ele não vai dar uma resposta que a gente precisa para entender o que acontece dentro do parque, né? Então, a gente pretende aí ampliar esse esforço aí do monitor, assim que a gente tiver condições de acessar outras áreas dentro do Parque Nacional. Então, fizemos em 2021 e 2022 a avaliação do efeito do fogo nos ambientes, né, paisagens fora, junto com a equipe da Suelma lá e a estagiária, toda a equipe que participou, né, avaliando esse tipo de área aqui, como subsídio para o plano de restauração. A gente pretende ter ali uma produção de sementes, de mudas. Isso aqui é lá na Estação Florestal Taimã. Eles já estão com um projeto lá financiado pelo GET, já montaram lá a estrutura dele, a produção de mudas, né? No parque nós não temos ainda, mas vamos ter, tá? Então, esse levantamento que nós fizemos aqui vai subsidiar para a gente saber o que a gente precisa para isso, né? A restauração das florestas inundadas. Esse ano começou a funcionar o jet terrestre no Parque Nacional, começamos a ter algumas aquisições, recebemos motores de barco, estamos adquirindo 2 aerobarcos, né, que é uma embarcação própria para a gente acessar as áreas alagadas dentro do Parque Nacional. Vamos fazer reforma das nossas estruturas, né, equipamentos, vamos fazer ações de manejo integrado de fogo com a comunidade, com o entorno, nas RDPNs. Então, o GFTF ele vem para a gente mudar esse cenário aí, né, sempre de ter uma outra perspectiva, né, fazendo essas ações aí, principalmente para implementar o plano de manejo integrado de fogo no Pantanal. Estamos estabelecendo uma parceria com o Parque Nacional dos Everglades, dos Estados Unidos, né? Essa parceria ela já existia, né, desde o final da década de 90. Teve alguns episódios, né, que a gente teve troca de experiência, mas ela ficou parada aí por praticamente uns 10 anos sem contato entre os parques, né? E ano passado, o consulado americano, depois a embaixada americana aqui no Brasil, nos procurou para reativar essa parceria. Já estamos em conversa, tentando estabelecer um plano de trabalho, né? E a gente tem aí a previsão de ter visitas técnicas, né, tanto nossa lá quanto eles aqui, e estamos caminhando para fazer workshops, né, para a gente conseguir avançar nessa parceria. Então, alguns temas ali, tecnologias e preparação para controle de incêndios florestais em áreas úmidas, né? Conhecimento tradicional para redução dos incêndios florestais em áreas úmidas, tecnologias para queimas prescritas em áreas úmidas, pesquisa e monitoramento hidrológico em áreas úmidas, restauração ecológica
em áreas atingidas por incêndio. Então, são áreas que eles já trabalham, eles têm conhecimento, podem contribuir conosco, e a gente também pode, também, de certa forma, ajudá-los também a entender também, normalmente, deles esses assuntos aí. Foi uma homenagem a uma das equipes que passaram, né, durante esse segundo limite da Parque Nacional. Foram várias dessas ali do Sol da Bahia, do Paraná, de Rondônia, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, Brasília. Tá? Então, foram várias e a gente que é uma homenagem, né? E foi um desafio na época. Não sei se a gente conseguiu cumprir o desafio, mas passamos, né, por ele. Tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que tenha dado um panorama de bastidor. Os impactos, né, foram bastante, principalmente não só lá fora da vegetação, mas todo o ecossistema, todo o ambiente foi afetado. E obrigado pela participação. Fez duro. 28 dias em combate, desafio, organização de pessoal. Imagina o cansaço de quem está coordenando isso, e, como você falou, o rodízio aí do pessoal. Não tem para. Nuno, como é que está a situação desse acordo de cooperação? Porque eu sei que, né, teve umas reuniões e tem previsão, né, que uma reunião voltar, conversar com o pessoal da embaixada. Como é que está? Para a gente poder colocar para frente, que é interessante a gente ter essa troca, né? A gente tem muita experiência. Seria com o Parque Nacional do Zé Freire. Nós, atualmente, nós já estamos tratando direto com a equipe do Parque Nacional. Né? A última reunião, a gente fez uma proposta de um plano de trabalho. Né? Eles receberam a proposta, analisaram e ficaram, no próximo passo, eles devolverem para a gente contribuições, novas sugestões sobre essa proposta. Que aí eu fiz um pequeno resumo, tem outros temas também, na parte de licitação, na parte de comunicação, são várias áreas que a gente pode trocar experiência com o Parque da V3, né? E eles também podem vir aqui conhecer também a nossa realidade também. Então, assim, teve uma reunião lá última, e a gente está aguardando agora um sinal deles na devolução dessa proposta que a gente fez no nosso trabalho. Obrigado, Morita. Fazer uma complementação, é isso mesmo, foram 126 dias de combate, assim, praticamente todos os estados, inúmeras unidades de conservação foram mobilizadas, né, com os servidores. A gente conseguiu colocar a gente o tempo todo lá, uma logística insana. Tivemos 2 mortes também, né, além de alguns acidentes. Um piloto de helicóptero que trabalhava para o IBAMA e um piloto de helicóptero da Força Nacional. Foi um evento extremamente complexo e impactante. Mas deixar claro também que, assim, o maior esforço, claro que houve um esforço gigantesco para conter e proteger o parque, mas eu acho que, assim, proteger o parque, eu acho que, assim, Agora eu tirei todas as fontes de ruído. Tá. Não, houve um esforço muito grande, um foco muito grande, eu acho que de todas as equipes, tanto do ICMBio quanto do IBAMA,
dos voluntários, do Corpo de Bombeiros, para a proteção das casas, das moradias. Esse, de fato, foi o grande esforço que a gente fez. E a gente recebeu muito apoio, né? A sociedade, a comunidade local, sempre deu muito apoio para a gente. Depois a gente, no ano seguinte, em março, a gente voltou, né, para o Pantanal, muito no sentido de apertar a mão de cada um, dos fazendeiros, das associações, da associação rural patronal, da associação, né, dos moradores ali da Barra de São Lourenço. A gente fez um esforço institucional no sentido de agradecer e dizer que a gente estava junto, né, com eles até o fim. O incêndio, assim, a operação terminou em dezembro, a gente voltou em março, para agradecer todo mundo, né, que apoiou a gente, todas as pousadas que receberam a gente, todos os restaurantes, todas as pessoas que apoiaram, porque tiveram momentos que, assim, só nós, a gente tinha mais de 350 brigadistas em campo. E esses caras precisavam dormir, precisavam comer, e como foco foi a proteção, né, das propriedades e das pessoas, a gente teve esse cuidado depois de voltar e agradecer todo mundo. Será que está fazendo eco quando eu falo nessa distância? Pois existe esse aspecto da cultura pantaneira, né? O pessoal vive muito isolado, em áreas muito distantes e inóspitas, então, próximo, né? Então, eu sei bem como é essa solidariedade, esse espírito de querer ajudar quem está em dificuldade, uma vez que um dia você vai estar em dificuldade e vai precisar de ajuda. Parabéns para vocês. Microfone sensível. Todos Mais alguma Já que ele está chegando um pouco. alguma colocação? E pouco. Porque ele se passa no quadro dele, já não faz aquele. Tá falando. Vira o rosto e volta. Então, eu vi que você mencionou ali um sítio arqueológico, mostrou uma foto dos petroglifos lá do Morro do Carcará, né? E o Christian tinha mencionado mais cedo também a questão de ocupação humana nessa região está datada até 8.000 anos atrás e fogo até 12.000 anos. Dentro do Pantanal, sem contar o Serra das Araras, sem contar uma situação de Morena. Só na parte central do Pantanal. Tá. Não, o que eu acho assim, que a gente tem uma questão aí de... a gente está falando muito dessa coisa, qual é o natural, né, que tem sobrenatural, isso aí se confunde muito com a ocupação humana também. Então, tinha o natural histórico, o natural dentro do período de ocupação humana e o natural atual, que é muito acima de todos os anteriores, né? Então, assim, só para a gente tentar estabelecer, tirar um pouco desse ruído aí também, né? Esse período de 8 a 12.000 anos atrás, ele é bastante incerto, né? Se houve ocupação humana ali ou não. Porque, recentemente, houve, inclusive, a descoberta de crânios ali em Serranópolis, sul de Goiás, que é muito próximo, né, dessa região ali do Pantanal, tendo sido datado de 11.000 anos já. Então, já estamos muito próximos ali desses 12.000 anos ali, então, né, se confunde muito. E é possível que surja coisas mais antigas também. Então, é só para estabelecer Esse período aí de 8 a 12.000 anos é quando o clima atual estava se estabelecendo, estava se estabilizando. A gente não via ainda como era o Pantanal antes do Holoceno, né? E como ficou nesse trecho aí. Mas em relação à questão do fogo tradicional, vamos dizer assim, a pecuária do Pantanal ela tem mais de 2 anos, certamente. Os europeus chegaram há 300 anos atrás, mais ou menos,
E de lá para cá, estabeleceram aí a criação de gado extensivo. Então, eles desenvolveram formas de manejar os pastos naturais, né? E sempre usaram fogo. Então, esse conhecimento ele chegou até hoje nos proprietários, fazendeiros, criadores de pantaneiros, né? E esse tipo de conhecimento, de usar o fogo de uma forma que não vai gerar esses grandes incêndios, mas manejar as áreas, a gente tem que buscar aprender com eles, com os antigos, para a gente aplicar o manejo integral do fogo, né? Que é uma das áreas do lápis, é justamente o fogo cultural, né? Tradicional, utiliza esse fogo, né? Eu esqueci de perguntar uma coisa. A estrutura assim, do pesquisador também está envolvido nessa fase agora, do chefe? Essa é uma também, não só a estrutura em si, né, de alojamento, alguma coisa assim, mas também de barcos, né, de transporte, porque você sabe que é uma dificuldade se atrair pesquisadores também para dentro daquela área, né? Investir nisso é interessante, né? De fazer melhorar a estrutura para receber pesquisadores e tal. Tem previsão disso? As reformas das estruturas vão ficar resultando em uma de condições, né, para as equipes que forem para a unidade. E eu creio que pode ser um grande avanço para a política do Parque Nacional. São 0 barcos. E a gente vai conseguir acessar áreas que hoje a gente não tem acesso. Atualmente, o helicóptero não foi adora o alto, né? Mas se a gente tiver facilidade de ligar o motor lá no centro e chegar no local provável, inteiro, barco. Os americanos já usam isso há muito tempo, né? Inclusive, esse é um dos assuntos que a gente pretende entender melhor com eles, né? Como utilizar o barco sem causar muitos impactos também. Porque aquilo ali ele deixa um rastro, deixa um impacto, até o fluxo de água começa a utilizar aqueles trechos ali. Então, a gente tem que planejar. Como a gente não tem recursos, fazer da melhor forma, nessa oportunidade. Né? A dona dos aerobarcos vão ajudar muito. Chegar nas áreas do sítio arqueológico, a gente chega, chegar nas áreas de campos, aqueles vários campos de gabinete, foi colocar a unidade aeroportuária de Marcelo, foi fora daquela região, chegando de aerobarco. Então, eu acho que você vai ajudar bastante tempo, pode ter essa forma. E a gente vê que vai funcionar o aerobarco, a gente vai ter outros nada, são tudo isso. Desculpa.